Os céus apontou ela para essa noite. E nós sabemos que há uma conexão do céu sobre a vida dela. Ela se colocou à disposição e disse: flua, Deus, e o Senhor vai fluir sobre ela. Então nós vamos abençoar a vida dela e colocar a casa dela nas mãos do Senhor. Que da mesma forma que o Senhor vai usar ela para nos alcançar, o Senhor possa alcançar a vida dela e a casa dela. Amém? Pai, nós queremos te louvar, te adorar e te bendizer pela vida da Deise. Pai querido, que o Senhor possa derramar sobre a vida dela do teu poder e da tua graça. Pai, que nessa noite o Senhor possa derramar, ó Pai querido, de tudo aquilo que ela precisa. Pai, a palavra já foi liberada. Pai, o teu Espírito já fluiu, já movimentou as águas, ó Pai querido. Pai, e eu sei, ó Deus amado, que o derramar da tua presença e da tua graça, meu Pai querido, já é real neste lugar. Pai, então eu peço ao Senhor, que o Senhor derrama do teu poder e da tua graça sobre a vida dela, Pai querido. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. E a Ele cantam, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Exalte o nome do Senhor nessa noite, igreja. Celebre o nome dele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Colocar a Marina para orar para mim é sacanagem, né, pastor? Como é que você continua agora? Amém? Mas Deus e suas conexões. Pode se sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas 5, amém? Olha a conexão do céu. Eu estava sentada ali, eu falei: Deus, envia alguém para poder orar por mim, para poder falar comigo. Aí Deus foi e enviou a Cleizinha e a pastora Ellen. E aí eu estou ali sentada, eu falei: confirma a palavra no meu coração. Aí vem Marina e dá um spoiler da minha palavra. Falei: glória! É a conexão, Marina. O Daniel está assim comigo, vocês estão ligadinhas, né? Eu falei: nós estamos. Amém? Lucas 5. Versículo 1. Aleluia. A palavra vai falar assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando
num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava o barco à multidão. Amém? Feche seus olhos. Pai, a palavra é do Senhor. Pai, que o Senhor venha conduzir para essa palavra nessa noite. Pai amado, que a sua palavra venha penetrar, Pai, em nossos corações, nos alinhando, Senhor. Pai amado, não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, sobre a tua palavra. Então, nessa noite, Pai, eu peço ao Senhor, da mesma forma que o Senhor falou comigo, fala ao coração dos meus irmãos. Conduz, Pai, essa palavra, Senhor, para que eles possam sair aqui, Deus, debaixo de um propósito. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aqui, gente, Marina já deu um spoiler, né? Mas vamos lá. Aqui Jesus, ele está pregando para uma multidão. E aí ele vê 2 barcos parados lá na praia. E eu acredito que, como era um lugar de pescadores, havia mais de 2 barcos ali. Só que algo chamou a atenção de Jesus para aqueles 2 barcos. E ali estava Pedro, né, que era Simão, Tiago, André e João. Eles estavam lavando as redes. E se eles estavam lavando as redes, quer dizer que as redes estavam vazias. Que eles passaram uma noite inteira pescando e não pegaram nada. As redes deles não tinham nada. A pesca era o trabalho de Pedro, Simão. Era o valor da pesca que ele mantinha a sua casa, né? Que era a renda dele. E aí eu comecei a imaginar Simão, ali na beira da praia, lavando as suas redes. A frustração, a decepção de Simão. Você trabalhar uma noite toda e você não vê resultado nenhum daquilo que você está fazendo. E muitas das vezes nós nos encontramos nesse lugar. Trabalhamos muito, mas não vemos o resultado daquilo que nós estamos fazendo. E aí, trazendo para os dias de hoje, a decepção de Pedro, né, de Simão, pode ser um dia que você foi no médico e você recebeu um diagnóstico de uma doença. Porque eu acredito que quando Pedro sai para pescar, ele acreditava que ele ia pescar, que ele ia pegar peixes. E muitas das vezes, quando nós temos fé, nós vamos no médico, nós vamos acreditando, a gente chega lá e a gente recebe um diagnóstico que a gente não queria. Nesse dia, a frustração, a decepção vem. Muitas das vezes nós saímos para dar uma entrevista de emprego. Talvez alguém que te indicou lá de muitos anos, você fala, opa, agora Deus vai abrir a porta. Mas quando você chega lá, a porta não é aberta, você não consegue a vaga, a frustração vem. Ou talvez você está trabalhando em emprego há muitos anos, fazendo a sua carreira. Aí, de repente, eles te mandam embora. A frustração. Você precisa começar tudo de novo. Habilitação. Quem aqui já tirou carteira, dá uma glória a Deus. Quem vai tirar, dá uma glória a Deus. Amém. Gente, que trem difícil, misericórdia. É assim, é difícil para tirar, mas pior ainda quando você vai dirigir sozinha na rua. É um trem de doido. Eu passei na 4ª tentativa. A minha primeira tentativa, eu fui naquela expectativa, fiz a baliza, passei. Quando eu fui para a rua, não passei. Na minha 2ª tentativa, eu estava tão frustrada que eu cheguei para fazer o exame, a baliza era a primeira, eu falei assim, não vou passar, não vou conseguir. Já fui com esse pensamento, não passei. E aí a frustração veio, eu fiquei 1 ano parada. Até o dia que eu resolvi voltar, resolvi continuar, aí fiz um 3º exame, não passei, no 4º eu fui, sem querer. Sem expectativa. Eu só fui, gente, de verdade, porque eu falei assim, se eu não for, o Daniel vai encher meu saco. Estou indo para ele não falar na minha cabeça. Verdade. E eu lembro que eu cheguei na autoescola para esperar, e a menina que estava lá, a recepcionista, ela liberou uma palavra sobre a minha vida. Ela era uma moça cristã. E eu, na fila para fazer o exame, veio um rapaz que é muito amigo meu, mas ele é muito doido, e ele profetizou sobre a minha vida também. Ele falou, ó, você vai chegar lá no bairro com a sua carteira e eu vou ver se você quer aqueles meninos dentro do carro andando. Falei, ele está com mais fé do que eu.
Mas a frustração de tentar... Gente, até hoje, quando eu vou pensar em entrar no carro para poder fazer o exame de autoescola, meu coração acelera. Porque é difícil. E aí, a frustração, ela nos encontra em dias comuns. Em situações que talvez você pense assim, eu sou experiente, eu sou bom. Igual Pedro. Pedro era experiente, Pedro era bom. Mas um dia a frustração chegou para ele. E nós vamos passar por frustrações causadas pelos outros e por nós mesmos. O Senhor ministrou 3 coisas no meu coração. E eu queria que vocês analisassem o que eu vou falar agora. Primeiro, uma noite frustrada não pode definir o seu amanhã. Uma noite frustrada, ela não pode definir o seu amanhã. Segunda coisa que o Senhor falou comigo, que um projeto frustrado não pode cancelar ou anular os seus sonhos. Um projeto frustrado ou anulado, ele não pode cancelar os seus sonhos. E a terceira coisa que o Espírito falou ao meu coração foi: a sua frustração hoje não pode tirar a sua perspectiva de futuro. Sabe, meu querido, muitas das vezes nós entramos em lugares de frustração, que nós fazemos de morada, que nós não queremos sair de lá. Tem pessoas que estão aqui hoje é dia 13 de janeiro, nós temos um ano todo pela frente, mas está tão frustrada que ela não tem perspectiva para esse ano. Tem pessoas que estão frustradas há 10, 20, 30 anos e não saem do lugar. Eu fiquei pensando nas áreas frustradas da nossa vida. E uma das áreas que nós somos mais frustradas, sabe qual que é? Nossa vida sentimental. Nos nossos relacionamentos. E muitas das vezes nós somos frustrados, sabe por quê? Por causa de nós mesmos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês levantem a mão. Quem aqui orou antes de namorar ou casar? Olha para o seu lado, olha, pastor, olha para sua volta, a quantidade de pessoas. Pouquíssimas. E aí, o que acontece? Quando a gente não pede a Deus direção para entrar num relacionamento, 90% de chance desse relacionamento é dar ruim. Porque a gente não pede a direção do Senhor, a gente não ouve o Senhor. E eu estou falando isso de experiência própria. Eu tive 2 relacionamentos antes de casar com o Daniel, que foi assim, que deixaram frustrações e marcas em mim, porque eu não ouvi a voz do Senhor. Mas o dia que eu me posicionei e orei, falei, Deus, gente, eu orei, eu pedi Deus para confirmar, tudo vocês imaginar, Deus me confirmou, e hoje eu tenho um relacionamento de 10 anos. Perfeito? Não, mas saudável. Sabe por quê? Porque a base do nosso relacionamento é Cristo. E muitas das vezes nós vamos trazer essas frustrações, essas marcas para a vida da gente, porque a gente não ora, a gente não pede direção ao Senhor. Confiança. Quantos de nós que está aqui que não consegue confiar no outro? Porque alguém te traiu, porque alguém te decepcionou. Aí você é aquela pessoa que faz tudo sozinha, não pede ajuda. Está frustrada, frustrado. Quer ver outra área? Ministerialmente. Tem pessoas que não conseguem estar numa igreja, fixar raiz numa igreja porque ela está frustrada. Ela passa de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. E quando chega a hora dela pôr a mão e fazer, ela não faz, ela critica. Sabe por quê? Frustração. E o Senhor está nos chamando esse ano para a gente sair desses lugares de frustração e acessar aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. É dia 13 de janeiro e o Senhor pergunta para mim e para você: até quando nós vamos permanecer nesse lugar da frustração? Pedro, ele estava ali naquele dia, num momento difícil. Quando a frustração chega para ele, eu fico imaginando ele pensando como que ele ia chegar na casa dele. Porque é assim, quando a gente é frustrado, a primeira coisa que a gente pensa é como que eu vou chegar na minha casa. Tem pessoas que são frustradas porque não fez uma faculdade, não fez um curso técnico. E aí ela acha, ou ele acha, que os seus filhos também não vão conseguir. Transfere a frustração dele para os filhos. Ou pior, começou e
e parou e acha que não pode fazer mais. Eu venho de uma família muito humilde. Os meus pais não estudaram. Eu sou irmã da pastora Denise, da pastora Josi, para quem não sabe. Eu e as minhas irmãs concluíram o ensino médio. E tinha tudo para não concluir, porque a Josi não gostava de estudar de jeito nenhum, viu, gente? Nossa, era uma luta para mandar ela para a escola. Você não tem noção do tanto que minha mãe sofreu. E aí, hoje, eu estou entrando nesse janeiro agora, no 5º período da minha faculdade. Sabe por quê? Porque eu sei dos sonhos e dos projetos que o Senhor tem para mim. E os lugares de frustração da minha família não me atingiram. E nós não podemos deixar que esses lugares atrapalhem aquilo que Deus tem para a gente. Com todo mundo que eu converso, com as meninas da minha cela, eu falo com elas, vai estudar. Tem 2 mesmo que eu falei, eu vou pegar vocês duas, vou levar lá na escola para fazer a matrícula esse ano, mas se vocês vão estudar, vocês vão. Gente, o que é causado na gente, o que é gerado na gente, causa feridas e frustrações muito profundas. Essas meninas mesmo que eu estou falando, elas pararam de estudar no 2º ano, porque elas ficavam na escola ouvindo o que o pai falava, que elas não iam ser nada e que elas não iam dar em nada. As frustrações dele foram lançadas nelas. E talvez você está aqui hoje com frustrações que foram lançadas na sua vida e que Deus está falando, ei filha, eu já te tirei essa frustração de você há muito tempo. Sai desse lugar. Pessoas frustradas são pessoas amargas. Para pensar um pouquinho. Sabe por quê? Porque elas trazem um sentimento de culpa dentro delas. Elas trazem, muitas vezes, um sentimento de incapacidade dentro delas. E a frustração, tira o lugar da alegria. Quando você se encontra nesse lugar, quando você está frustrado, você perde a alegria. E a gente deixa de celebrar aquilo que o Senhor já fez, ou aquilo que Ele está fazendo. Porque algo que você almejava, algo que você queria, não aconteceu. Porque era uma noite que Pedro estava ali, que ele não pescou, difícil no outro dia. Mas o Senhor estava fazendo na vida de Pedro. E muitas das vezes nós olhamos para as nossas frustrações e esquecemos daquilo que Deus tem feito. Vamos continuar lá. Lucas 5, agora no 4. Vai falar assim. E quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão lhe disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Só até aí. Aqui, Jesus está dando uma instrução para Pedro. Para Pedro pegar a rede dele e lançar no lugar alto. Em algumas traduções vai falar onde as águas são mais profundas. Pedro era pescador. E ele sabia que aquela hora era difícil de pescar, porque os peixes vinham comer de noite. E era dia. E Jesus sabia que os peixes durante o dia desciam às águas mais profundas do lago para se refrescar. Então Jesus fala o que é com Pedro? Vai pescar no lugar mais alto, nas águas mais profundas. Vocês acham que Pedro não sabia disso? Lógico que sabia, ele era pescador. Então, por que Pedro não foi no outro dia? Por que Pedro não fez? Porque a frustração da noite anterior não deixava ele ver o amanhã. Por isso que ele não pensou, não, eu posso ir pescar lá, que os peixes vão estar lá. Porque a frustração nos impede de ver o amanhã. Nos impede de ver aquilo que, às vezes, está nítido. A gente não consegue ver. E Pedro, muitas vezes a gente está ouvindo a voz de Deus, a direção que Deus está falando, mas não estamos fazendo porque as nossas experiências nos levam a crer que nós sabemos mais que Deus. Muitas vezes Deus está falando com você, mas talvez você já é experiente naquilo que Deus está falando, igual Pedro é. Aí você acha que por causa da sua experiência você sabe mais do que Deus. E aí o que você faz? Você não faz. Muitas das vezes Deus está aqui falando comigo e com você, para a gente ir na contramão daquilo que todo mundo está fazendo, e você fala o quê? Eu não vou não, porque vai dar errado. O Senhor, Ele está nos falando, Ele está nos direcionando, Ele está falando com a gente.
Mas a gente quer fazer da nossa forma. A gente quer fazer do nosso jeito. E a gente acha que vai dar certo. Se Deus tem mandado você jogar a rede, meu querido, mais no fundo, vai jogar a rede mais no fundo. Não importa se você já jogou, joga de novo. Se Deus está falando com você, ei filho, joga a rede do outro lado, vai lá, joga a rede do outro lado. Sabe, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós não ouvimos a voz dEle. Porque Ele fala, mas é porque eu já fiz. Não importa se você já fez, faz conforme Ele está te falando. As nossas frustrações, ela nos impede da gente viver tudo aquilo que Deus tem liberado para nós. Isso é muito, gente, muito pontual, muito sério. Porque Deus, Ele fala com a gente, mas nós queremos fazer do nosso jeito. E quando as coisas não acontecem, o que a gente faz? A gente culpa Deus. A gente fala que Deus não está nos vendo. Nada acontece comigo. Só que o problema não é Deus. O problema é que quando Deus fala, nós não obedecemos. Em Hebreus 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Talvez o que está faltando em você é acreditar na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Talvez o que está faltando em você é se posicionar neste lugar de obediência ao Senhor. Porque nem tudo que dá certo para todo mundo vai dar para você. Porque você não é todo mundo. Porque o caminho que Deus tem para você é único, é diferente do teu irmão. Então você precisa se levantar e se posicionar neste lugar. Se você não crê, as suas frustrações, elas são maiores do que a sua fé. Porque na Bíblia, a gente vai ler a história de José. E eu estou assim, Deus, me fala um homem que foi frustrado na Bíblia. E aí, o Espírito Santo de Deus falou sobre José, e eu mandei para a pastora Eli, falei, pastora Eli, me socorre aqui, me ajuda. E José, ele era o filho preferido de Jacó. José, ele tinha um futuro promissor diante da família dele. Ele já tinha um projeto de vida todo preparado para ele, independente dele ter escolhido, mas ele já tinha um projeto de vida. Ele era o filho preferido. Então, o que Jacó pudesse fazer por ele, Jacó ia fazer. Só que aí, um dia, a frustração vem na vida de José. José, ele sonha que os irmãos deles iriam se prostrar diante dele. E aquilo ali incomoda os irmãos dele. E aí, gente, muitas das vezes, a frustração ela vai vir de quem está do nosso lado. De quem a gente não espera. Daquele que você acha que vai te estender a mão, que vai te levantar. Porque José esperava isso dos irmãos dele, mas pelo contrário, os irmãos de José jogaram ele dentro de um buraco. E talvez você foi jogado dentro de um buraco pela sua família. E você está preso nesse lugar de frustração e não consegue sair. Ah, Deise, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. Eu não sei o que eles fizeram com você, mas nós temos um Deus que Ele cura as nossas frustrações e Ele muda toda a nossa história. Ele muda toda a nossa... Muda tudo. Deus muda tudo. José, ele é jogado numa cova, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Por mais que José tinha fé, você acha que ele não ficou frustrado? Não. José era humano, igual eu e você. E aí José chega no Egito, ele é vendido como escravo para o rei da guarda, para Potifar. E quando as coisas começam a dar certo para José, a família Potifar começa a prosperar, porque a palavra vai falar que tudo que José fazia, Deus era com ele. Ele estava frustrado com a família, mas ele continuava fazendo. Porque a frustração não é lugar da gente parar. E aí... José, a esposa de Potifar, arma para José, só que José, mesmo na frustração dele, ele não negocia os seus princípios e nem os seus valores. Porque quando a frustração bate, a gente quer negociar. E aí, José, mais uma vez, tudo dando certo, vai parar numa prisão injustamente. E aí, José
fica ali na prisão, interpreta sonhos, até o dia que ele interpreta os sonhos do faraó e ele vira governador. José passou por todo esse processo, só que ele teve fé, perseverança, não deixou a frustração, a traição, o sofrimento tirar ele do propósito e dos planos de Deus. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: o que a frustração tem te tirado? O que a frustração tem tirado de você? Sonhos? Sua alegria? Será que no meio da sua frustração você tem negociado seus propósitos? Você tem negligenciado aquilo que Deus tem falado com você? O que a frustração ela tem te causado? Porque a frustração, ela pode te paralisar. Você vai indo num nível tão profundo, que quando você vê, você já parou. Você não tem mais projetos. Gente, quantas pessoas que a gente conversa que foi frustrada no relacionamento, que ela não quer ter outro relacionamento. Eu prefiro morrer sozinha. Eu não quero ter mais ninguém. Quantas pessoas o Senhor tem chamado para fazer a obra dele, mas ele olha ou ela olha e fala: eu não vou fazer não, porque o pastor, o líder já me frustrou. Ei, querido, você não está fazendo nem para o pastor, nem para o seu líder, você está fazendo para Deus. E uma coisa, uma certeza eu tenho, que Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te frustrar. O problema é que a gente quer fazer da frustração um lugar de morada. Porque nesse lugar eu posso ser o coitado. Nesse lugar de frustração da minha morada, eu posso virar para Deus e falar: Deus, ninguém gosta de mim, ninguém está me vendo. Deus, por que nada acontece na minha vida? Senhor, as coisas só dão errado para mim. O lugar da frustração te faz estar neste lugar, sabe? Você perde a dependência de Deus. E você mesmo começa a se ver como um coitado. No versículo 5, continuando no 5, vou ler o 4 de novo, fala assim: E quando acabou de falar, disse-lhe Simão: Faz-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes a rede. Amém? Meu irmão, quando você age debaixo de uma palavra liberada por Deus, os seus sonhos, os seus planos, eles não vão ser frustrados. Se o Senhor liberou uma palavra para você, se o Senhor te deu uma direção, você pode ter certeza que os seus sonhos não vão ser frustrados. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de sim e um Deus de não. Se Deus está falando com você, sim. Meu irmão, pega a sua rede, lança ela. Só vai, como diz o Pedrinho, só vai. Agora, se Deus está te falando não, aprende a ouvir o não de Deus. Porque o não, se você não ouvir o não de Deus, você vai de encontro à frustração. Porque toda vez quando Deus fala um não, e nós decidimos fazer, nós vamos ser frustrados. Porque Deus não volta atrás, Ele é sim ou é não. E talvez você está frustrado hoje porque você ouviu um não e decidiu fazer da sua forma. Pedro lançou a rede debaixo de uma palavra. Pedro tinha apenas uma rede vazia, mas era o suficiente para Jesus fazer. Porque talvez você olha para o que você tem e você acha que é muito pouco. Nas suas mãos pode ser pouco, mas na mão de Deus não é. O que você tem em suas mãos é o suficiente para Deus poder fazer. Mostra para Ele hoje: Deus, eu só tenho as minhas redes vazias.
E Deus está falando com você: ei filha, não tem problema. A sua rede vazia é o suficiente para mim multiplicar. A sua rede vazia é o suficiente para mim poder fazer. É disso que Deus precisa. Talvez a sua fé esteja pouca, porque Pedro fala com ele: Deus, Jesus, eu vou lançar a rede por causa da tua palavra. A fé dele estava assim, ó, mas ele ainda tinha um pouco, porque ele ainda foi lançar a rede. Porque senão ele nem tinha ido. Você precisa apenas de um pouco de fé e de uma rede vazia para Deus se manifestar. É só isso que você precisa. Uma rede vazia e um pouco de fé. É fácil, Deise? Não é não. Porque quando você decidir usar a sua rede vazia e a sua fé, você vai ter que sair do lugar da sua frustração. E eu era uma pessoa frustrada mesmo na minha vida financeira. Eu estava no time do coitado. Ai, Deus, coitada de mim. Ai, Deus, nada dá certo para mim. Só que eu não dizimava e eu não ofertava. Isso há algum tempo atrás, viu, gente? E era toda desorganizada financeiramente. Aí como que eu ia ter uma vida financeira estável? Só que a palavra de Deus fala em Malaquias 3,10, que quando você é dizimista, as bênçãos do Senhor, elas estão derramadas sobre você sem medida. E hoje eu entendo que as dificuldades financeiras que eu passo não são frustrações, é um processo. E os processos passam. Então o Senhor me tirou desse lugar da frustração. E dia 11 de novembro eu precisei fazer uma cirurgia. E quando eu saí do hospital, a médica me deu um atestado de 30 dias. E aí uma amiga foi lá em casa me visitar. Estava com mais ou menos umas 2 semanas, 1 semana e meia. Gente, anda com gente inteligente. Anda com gente sábia. Porque mesmo numa conversa informal, edifica a sua vida. Sabe? Para de andar com quem não tem nada para te oferecer. E aí ela, conversando comigo, ela falou assim: Deise, você sempre contribuiu com o INSS, não contribuiu? Falei, sim. Ela, então por que você não entra com recurso de incapacidade para você poder receber esse tempo que você está em casa? Falei com ela, um atestado de 30 dias. Falei, vou entrar não. Ela, larga de ser boba, minha filha, vai lá, entra, você tem direito, você contribuiu. E eu falei, não vou entrar não. E aquilo ali ficou na minha cabeça, eu lembro que no outro dia eu entrei no aplicativo do INSS, procurei primeiro saber como que funcionava, entrei no aplicativo do INSS. E aí, quando eu entrei no aplicativo do INSS, eu mandei meu atestado, falei, vamos esperar, né? E aí, passou-se alguns dias, eles me deram um retorno e falaram assim, olha, você vai ter que fazer a perícia. Eu falei, ixi, agora que eu não vou conseguir mesmo, porque, gente, INSS, você sabe como é que INSS é. Eu falei, não, isso aí não vai dar certo, não. Aí eu falei, seu Daniel, aí eu entrei para ver, para marcar a perícia. Quando eu entrei, o trem era lá em Nova Lima. Falei, não vou não. Falei, vou gastar gasolina, vou ir lá para me levar ou não? Vou não. Falei, vou não. Aí eu falei com o Daniel falou assim, amor, você que sabe. Aí eu falei com a minha amiga, ela falou assim, minha filha, o não você já tem. Vai. Aí eu falei, tá. Aí eu entrei de novo, aí eu olhei, já tinha uma vaga pro Barro Preto. Eu falei, já melhorou, já posso ir lá. Aí era dia 30 de dezembro ainda. Falei, eles trabalhando dia 30 de dezembro, falei, vou lá, né? Aí, gente, deixei a perícia agendada. Aí deu dia 30 de dezembro e eu não vou. Sabe quando você levanta, você fica, eu vou, não vou, vou, não vou? Aí eu falei, não, eu vou. O Daniel já tinha tirado do carro, se eu falasse com ele que eu não ia, ele ia ficar bravo. Eu falei, agora eu tenho que ir. E quando eu entrei no carro, eu falei com Deus assim, Deus, eu tenho um atestado de 30 dias, vencido, porque venceu dia 11 de dezembro, já era 30 de dezembro, e um pouquinho de fé. É só o que eu tenho. Mas eu não quero nada que não seja meu. Eu quero aquilo que eu tenho direito. E é o que eu falei, mesmo com pouco, mesmo no meu dia de pouca fé, a palavra de Deus ela ainda está sobre mim. E aí eu cheguei lá no INSS, entrei lá, sentei, o Daniel estava me esperando lá de fora. Gente, é uma tentação, tem demorando. Eu falei, eu vou embora. Falei, não vou ficar esperando não, porque esse trem não vai dar.
Olha a fé, olha a pouca fé. A rede que eu tinha naquele dia era um atestado vencido. E já estava doida para ir embora. Quando eu mandei mensagem para o Daniel, eu falei assim, eu vou embora, não vou esperar mais. Aí me chamaram. Mas nisso eu já tinha que perguntar ao guarda, porque estava demorando. Ele falou comigo que a médica tinha atrasado. Eu falei, vou sair daqui só amanhã. E foi assim, minha cabeça, aquela luta. E entrei na sala do médico, ele me examinou, pegou, pediu meu laudo, olhou, tal. E aí, ele falou, aí no painel lá de fora fica assim, estava falando que meu atestado, que o resultado da perícia ia sair a partir das 21 horas do dia 30. E aí eu peguei e vim para o culto da virada. Deu 21 horas, eu desci lá na secretaria, que a Flaviana estava lá para acertar a rifa. Eu falei, deixa eu ver se esse trem saiu, né? Cheguei lá, não tinha nenhuma resposta. Falei, tá bom. Aí quando foi no outro dia, eu já liguei para lá. A moça, demora 30 dias para sair o resultado. Eu falei, amém. Vamos esperar com paciência no Senhor. E aí, eu lembro que no dia 2 de janeiro, eu entrei para olhar lá, falei, vou olhar. Aí tinha saído o laudo do perito, né, do médico. E com a minha pouca fé, e com o meu 30 dias de atestado vencido, o INSS liberou para mim 2 meses de auxílio por incapacidade. Sabe por quê? E, gente, eu precisava para janeiro. Eu vou viajar, não tem dinheiro, não. E aí, agora, em janeiro, eu vou pegar o meu benefício. E as 2 parcelas junto. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque as frustrações que eu tinha na minha vida financeira, que me impediram de viver muita coisa, hoje não impedem de viver. Porque mesmo com a minha pouca fé, eu tenho lançado a minha rede. E o Senhor, Ele tem feito. Só que o Senhor, Ele quer e Ele precisa que nós nos levantemos e saímos desse lugar de frustração. Eu não sei em que área da sua vida você foi frustrado, se foi ministerial, se foi no relacionamento, se foi na sua família, se foi no trabalho, mas o Senhor nessa noite está te convidando, ei filho, me lança a sua rede, me entrega o que você tem, porque eu preciso do seu pouco para mim poder fazer. Deus, Ele não vai fazer se você não se posicionar, se você não se levantar. E nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Nessa noite, eu quero te convidar a lançar a sua rede. Talvez você está igual eu, com um pouquinho só de fé. E falando assim, Deus, o que eu tenho é só isso. Porque era apenas, gente, um atestado de 30 dias vencido. Vocês têm noção? Mas independente do que eu pense, do que eu ache, é sobre aquilo que Deus faz. O que o Senhor precisa de mim e de você é apenas crer. Os meninos vão tocar um louvor. E eu queria te convidar a vir aqui na frente. Você que tem uma área frustrada, não quer permanecer neste lugar, fala assim, Deus, chega. Esse ano eu quero desatar, eu quero que esse ano seja diferente. Cura as minhas frustrações. Você que esse ano você tem um projeto e tem falado, Deus, eu estou lançando a minha rede hoje. Porque até hoje, dia 13, eu ainda não consegui lançar. Mas eu lanço a minha rede com aquilo que eu tenho. Enquanto o pessoal faz o louvor, vem aqui na frente. Deixa o Senhor falar o seu coração. A pastora, a equipe da pastora vai orar por vocês. Amém, pastor Hélio, diácono Daniel, o diácono Alexandre. Amém? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Aleluia, quando Deus. Passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. A intercessora também. Não temas, e se o teu barco
parecer que vai naufragar. Está balançando pra lá e pra cá. Está causando medo em teu coração. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando pelas águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas e já deu uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do mar, sou eu dono daqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Nem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, Pai, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dúvida em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas e já deu uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do mar, sou eu dono daqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dúvida em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas e já deu uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do mar, sou eu dono daqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem plano contigo, ninguém impedirá.
transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar aonde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo